agora com uma palestra sobre o tema Uma reflexão sobre prevenção do suicídio, redes sociais e bem-estar digital, com a psicóloga e terapeuta familiar Jéssica Souza Silva. Jéssica, seja muito bem-vinda, o espaço é seu e as perguntas nós teremos ao final das duas palestras. Bom, boa tarde a vocês que resistiram aos quitutes. Eu espero contribuir com a prática de vocês, aonde quer que seja, e quero começar com uma palavra também de acolhimento a vocês. Fiquei muito sensibilizada pela fala da coordenadora pedagógica. A gente sabe como o dia a dia do trabalho, que de alguma forma vislumbra o aspecto da saúde emocional das pessoas, mexe com a gente também, reverbera, né, dá ressonâncias. Então, para eu falar sobre suicídio, eu preciso ter também elaborado essa ideia sobre aproximação com a morte, a vida. Então, eu queria começar com essa palavra assim, bem tranquila, de acolhimento a todos vocês, aonde quer que vocês trabalham, e falar que a minha intenção hoje é contribuir. Eu espero que eu traga insights, que eu contribua com a crítica. Você pode me criticar e assim você crescer. Mas eu espero poder, então, contribuir com o trabalho de vocês. O tempinho passa mais rápido do que a gente imagina, né? Eu vi ela correndo, a gente vai ficando até afobado. Vou tentar aqui passar por tudo sem necessariamente pular nenhum slide. É um tema inusitado, digamos assim, né? As contribuições elas foram bem específicas assim para as áreas específicas de transtornos psiquiátricos e tal. E eu estou trazendo um pouco de uma reflexão mais sobre a saúde mental, a prevenção do suicídio, pensando aí nesse universo que estamos todos tão consumidos, que são as redes sociais, a tecnologia e assim por diante. O convite foi ofertado ao Instituto Vitaleri e eu vim como representante desse instituto. O Instituto Vitaleri ele foi fundado pela doutora Karen Scavassini, psicóloga, doutora em psicologia. Mas, primeiro, eu queria apresentar para vocês, então, por onde eu quero discorrer. Mania de professora, a gente começa sempre dizendo, olha, eu queria falar sobre isso. Então, eu gostaria de conseguir falar com vocês um pouco sobre essa compreensão de o que é o comportamento suicida, pensar um pouco os fatores de risco e de proteção, o que são esses fatores no meio digital, né? Sobre a prevenção do comportamento, refletir um pouco sobre saúde mental e tecnologia, apresentar essa ideia de bem-estar digital e apresentar um pouco do Instituto Vitaleri como um dos atores hoje na sociedade brasileira que tem a contribuir com materiais informativos, com capacitações para todos vocês nessas áreas. Então, como eu estava falando, o Instituto Vitaleri ele surge com esse objetivo de pensar uma sociedade mais aberta às questões de saúde mental e para falar sobre o comportamento suicida. E ele tem como objetivo promover, prevenir, reduzir preconceitos e falar sobre a saúde mental. Nós somos conveniados à Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, né? E eu já começo falando um pouco de algumas das ações do Instituto Vitaleri. Então, nós temos aí a Jornada do Acolhimento, que é um jogo digital que a pessoa pode passar e ali estar desenvolvendo habilidades emocionais nesse universo da tecnologia. Ofertamos alguns tipos de, não necessariamente grupos terapêuticos, né, mas grupos de apoio, né, com uma escuta especializada por psicólogos que compõem a equipe. Quais são esses grupos? Grupos de apoio para enlutados por suicídio e grupos de apoio e de acolhimento a familiares de alguém que tem um comportamento suicida. Esses grupos eles são gratuitos e, atualmente, eles têm funcionado tanto presencialmente quanto online. Nós também temos um baralho terapêutico, que em breve vai ser lançado fisicamente, né, que é sobre prevenção do suicídio na internet, e eu estou falando muito, né? Temos também o Mapa Saúde Mental. Quantos de vocês conhecem? Que triste. Mapa Saúde Mental é uma iniciativa do Instituto Vitaleri com o Google. Então, é um site que, como é que eu posso dizer, coleta informações sobre serviços de saúde mental em todas as cidades, em qualquer lugar do Brasil, ou a preço de custo social ou gratuito. Então, é basicamente uma enciclopédia de iniciativas que cuidam da saúde mental. Nós também temos o Mapa da Tecnologia,
que é um mapa que faz a mesma movimentação com informações sobre como desenvolver cidadania digital, cuidados de segurança digital e desenvolver bem-estar digital. Que temos também o mapa da saúde da mulher, dentro do mapa da saúde mental, e em breve, fique de olho, aquele momento assim, curtam as nossas redes, mas em breve fiquem de olho que nós vamos lançar, é que eu não posso falar, mais 2 mapas extremamente interessantes também para quem trabalha. Então, às vezes, você atende alguém, acolhe alguém, e você precisa saber de algum serviço perto de você ou na sua cidade que você possa encaminhar. Ali, quem sabe, você pode achar um pouco dessas informações. Estamos correndo, junto com o Google, um programa de acolhimento à saúde mental de mulheres na campanha eleitoral. Tem também o Festival Amarelo, que usa da cultura para falar sobre a saúde mental e prevenção do suicídio. É coisa. A internet que a gente faz, que é uma campanha do Vitaleri, SaferNet e Contente.você, que também tem como objetivo ajudar essa nova sociedade, em todas as suas idades, a desenvolver mais habilidades no meio da tecnologia. E, por último, temos uma pós-graduação em intervenção na autolesão, prevenção e pós-venção do suicídio para profissionais de saúde, do serviço social. Então, quem aí quer se aprofundar no estudo da suicidologia, nós temos essa especialização. E, esse ano, em parceria com o TikTok, nós, então, iniciamos as atividades no nosso Centro de Pesquisa de Inovação, Saúde Mental e Suicidologia. Então, essas são algumas das ações. Não imaginei que ia levar tanto tempo apresentando isso, mas também podem ver lá no site. Nas palestras anteriores se falou um pouco sobre isso que nós entendemos como comportamento suicida. Então, didaticamente e também operacionalmente, a gente faz essa divisão para que a gente possa ter uma compreensão desse contínuo do comportamento e, às vezes, até intervir antes que ele se agrave para chegar até a tentativa e até mesmo ao suicídio completo. Vocês já tinham escutado um pouco dessas definições antes de hoje? Já? Então, a gente tem aí a ideação suicida, que, como os psiquiatras falaram, tem aí esse pensamento de morte, de pensar em tirar a vida. E aqui eu trago 3 ideias importantes que a gente precisa ficar atento, que é, quando esses pensamentos vêm com persistência, eles persistem na cabeça do jovem, na cabeça da criança, do adulto, ou seja, constantemente, a solução que eu estou fechando o ciclo de ideias na minha cabeça é a ideação suicida. Recorrentemente, eu estou fazendo uso desse pensamento para pensar essas soluções. E a frequência está bastante aumentada. Isso significa um risco ainda mais intenso, né? Então, saber essas características, digamos assim, vai ajudar você a entender o tamanho do problema e intervir. Intervir de que forma? Encaminhando. Quando a gente está falando assim para um grupo muito diverso, a depender da sua área de atuação, encaminhar com a maior celeridade possível, e se você é um psicólogo, encaminhar para o seu colega, que você trabalha também da psiquiatria, da medicina, mas trabalhar em conjunto em prol de que esse indivíduo tenha o mais rápido possível o acompanhamento necessário. A gente tem aí também a ideia que é o quanto de planejamento essa pessoa está nos pensamentos suicidas dela. Ou seja, o planejamento está, nossa, tem data, tem detalhes, o que está acontecendo? Ou é simplesmente uma ideia vaga? Por quê? Essa ideia de planejamento ajuda também a gente a entender o quão próximo do risco está. Então, não é necessariamente, a depender da sua profissão, taxar e estratificar, como foi usado, o risco, mas também ter esse conhecimento de base para que você possa entender o tamanho da emergência que você está diante. A tentativa de suicídio também, a gente procura olhar sobre 2 aspectos, que é o da intencionalidade, então, qual é a intenção da pessoa ao praticar aquele ato, não importa o nível de letalidade do método que ela escolher utilizar. Então, isso é muito importante, porque, às vezes, a gente desvaloriza tentativas de suicídio porque o método era pouco letal. Então, eu trabalhei num lugar chamado Centro de Intoxicação Antiveneno da Bahia, eu sou da Bahia, e lá eu atendi pessoas com métodos altamente letais, como ingestão,
e pouco letais. Não vou dar aqui tantos exemplos, porque a gente sabe que isso também não faz muito bem, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, a intenção da pessoa por detrás do ato é uma informação importante, e é importante perguntar, portanto. Eu só vou ter acesso a essa informação se eu, com os cuidados devidos, fizer essa pergunta de alguma forma. E você tem aí o suicídio completo, que é quando acontece de fato e não foi possível nenhuma ação atingiu esse indivíduo. Como também foi dito, a gente hoje tem a notificação compulsória, que serve para suicídio, tentativa de suicídio e autolesão com e sem intenção suicida. É importante, quando a gente lê esses números lá no boletim epidemiológico, ou quando a gente olha nos dados do Ministério da Saúde, entender que eles não são separados. Então, quando eles aparecem lá estatisticamente o número, eles têm relação com tanto o suicídio, a tentativa, quanto a autolesão, principalmente quando a gente fala da autolesão junto. O tempo passa realmente muito rápido. Eu vou compartilhar com o pessoal da organização esses slides em formato de PDF, daí, se vocês quiserem compartilhar também, podem, porque isso aqui já foi dito de alguma forma, que são os Ds, que indicam para a gente o risco ou o tamanho da dor, digamos assim. E também tem, ali em cima, um pouco da descrição do que seria aí a condição das pessoas que tentam um suicídio ou que estão considerando o suicídio para Schneiderman, que é considerado o pai da suicidologia moderna. Então, ele vai falar de dor psíquica intensa, a ideia de autodesvalorização, corrigi, mas não foi, prejuízo no dia a dia, isolamento intenso e desesperança, também aí são algumas das ideias que vão fazer parte das descrições desse indivíduo e sofrimento. Então, quando a gente acessa essas palavrinhas aqui, elas vão servir de lente para que, na sua conversa, no seu diálogo como professora, como orientador, enfermeiro, assistente social, psicólogo, né, você tem ali, bom, essa ideia aqui me parece uma ideia de autodesvalorização. Será que eu tenho que perguntar mais? E aí você vai perguntando diante do seu conjunto de conhecimentos para tentar. Eu quero muito chegar nas coisas de tecnologia, mas ficam aqui os fatores de predisponentes, os fatores ambientais, os fatores precipitantes de risco para o suicídio. Eu costumo falar nas conversas que eu faço que eles são assim um conjunto de anteninhas que você vai levantando quando você acessa uma determinada situação. Opa, essa pessoa tem alguém na família que já se suicidou. Pim, levanta uma anteninha. Espera aí, rolou abuso sexual na infância. Pim, levanta uma outra anteninha. Então, ter acesso a essa listagem de fatores de risco no seu dia a dia tem como objetivo criar ali a sua capacidade de criar uma lente com a qual você vai ler aquele fenômeno, podendo identificar, olha, se 5 fatores de risco essa pessoa tem, acho que eu vou perguntar sobre, e a vida, como que está para você? Né? O que você tem feito para aproveitar a vida? Eu não gosto tanto. E aí, desse não gosto tanto, você pode derivar uma outra pergunta. O que você quer dizer com não gostar tanto? É porque, às vezes, eu só tenho vontade de ficar na cama. Como assim? Me explica, só ficar na cama? E aí você vai perguntando dentro da sua área de atuação também. E isso, obviamente, serve para infância, adolescência, cada um com seus cuidados, com a sua ludicidade também, mas para os adultos e idosos também. Então, esses são alguns dos fatores. E os fatores de proteção, né, que são fatores que, de alguma forma, quando a gente planta a sementinha, a gente rega essa sementinha no nosso dia a dia, com ações individuais, coletivas, comunitárias, estatais, a gente está aí construindo uma rede de iniciativas que podem proteger essa pessoa para pensar em comportamento suicida, para pensar em morte ou resolver a vida dessa forma. E esses fatores protetivos, eles também podem, de alguma forma, se presentificar na nossa vida hoje, que tem uma parcela que vive no digital. Costumam dizer que eu tenho a cara de novinha, mas não sou tão novinha. Eu sou da época em que eu passei da vida a trabalho no papel ao maço para trabalho no Word, né, Word Art. Então, eu passei essa transformação toda tecnológica
Mas, para mim, é muito fácil separar o que é a minha vida digital e o que é a minha vida no dia a dia. Mas já existe estudos que mostram, estudos qualitativos, que mostram que, para determinadas idades dos nossos adolescentes, o meu sobrinho de 2 anos, ele já faz assim, na tela, ele pegou um telefone, uma outra prima perguntou o que é isso, era um telefone de Sky, ela não sabia o que era. Para essas pessoas, parece não haver essa divisão tão clara do que é a vida virtual e do que seria a vida real. Para essas pessoas, a vida é a vida e ela compõe com esse espaço digital também. Então, esses fatores de proteção, construir relações significativas, ter acesso à ajuda, acesso a serviços de saúde, desenvolver resiliência, ter crenças culturais e religiosas que promovam a autopreservação. Então, não é só a religião que é capaz de gerar isso. Por exemplo, pessoas que são veganas ou que têm uma proximidade com a cultura da natureza, as ideias do ambiente, assim por diante, essas pessoas elas tendem a valorizar a vida, a valorizar a natureza. Isso é uma crença cultural para aquele grupo que pode ser protetiva para uma determinada pessoa. Para outra, pode ser o catolicismo e qualquer outra religião, e assim por diante. Ter comunicação aberta com as principais pessoas ali do seu grupo, sua família, a escola, a comunidade, ou seja, eu ter habilidade de comunicação para falar um pouco, 10 minutos. Como já foi dito no momento anterior, a qualidade do atendimento clínico, né, eficaz, eficiente, ter acesso a esses serviços de saúde, o acesso restrito aos meios letais, e aqui a gente está falando de arma de fogo, a gente está falando de outros itens que vocês podem imaginar, mas, por exemplo, lá no CIAV tinha acidente, né, porque é de intoxicação, então tinham muitos acidentes também que ocorrem por conta de um determinado produto de limpeza ser da cor e do formato de uma latinha que me lembra um refrigerante. É rosinha, é bonitinho. E a minha família é do Maranhão, e eu não sei se você sabe que lá tem um Guaraná chamado Guaraná Jesus, que é rosa. E o Vanish é rosa, ou sei lá o que é rosa. Então, essas similaridades, elas, às vezes, geram acidentes também. Desenvolver habilidades para resolver problemas, gente. Isso é promover saúde mental. Desenvolver a capacidade de resolver problema, ver um problema e desenvolver competências emocionais, competências estratégicas, pensamento dialógico, dialético, viver com o diferente, argumentar ideias diferentes. Tudo isso é importante também como fator protetivo. E acesso à melhoria desses fatores de proteção. Então, você, na escola, às vezes, não vai trabalhar diretamente com a intervenção na ideação suicida, mas o ambiente escolar é um ambiente muito propício para desenvolver muitos desses fatores de proteção. Na forma como você lida com as brigas entre os alunos, ou na forma como você tem um projeto de vida, né, que hoje, com as mudanças da LDB, parece que existe esse novo construto, digamos assim. Gente, esse relógio aqui na frente deixa a gente nervoso. Eu preferi o papelzinho, falta 5 minutos. Porque ele vai andando e você está vendo, enfim, ansiogênico, altamente ansiogênico. De todo modo, algumas nuances aí dos fatores de proteção. E aí, quando a gente fala do ciclo de promover e prevenir o suicídio, a gente está falando de promover saúde mental, prevenir o suicídio, intervir nas situações de crise e a pós-venção. Então, a suicidologia ela vai falar de todas essas áreas. A depender da sua profissão e da sua área de atuação, é possível que você trabalhe mais com ideias de promoção de saúde mental do que com intervenção. Mas você também pode ser convidado a trabalhar com pós-venção. A gente teve um exemplo aqui maravilhoso, né? Quando a gente pensa na educação e na saúde mental, quando se tem uma tentativa de suicídio, se tem um suicídio no seu ambiente escolar, por favor, chama o CAPS, né? A gente não precisa de um ambiente de fora. Mas, por outro lado, será que não dá para a gente sentar junto nesse município, responsáveis pelo CAPS, diretor dessa escola, coordenador pedagógico, e construir um protocolo de ações? Para que todo mundo memorize, fique claro, um fluxo de ações. Porque a gente, às vezes, até sabe o que fazer, mas, quando põe no papel, vamos construir nesse lugar aqui, nessa escola aqui, como que nós vamos agir quando acontecer essa situação?
Estava falando, por exemplo, quando a gente pega a portaria que fala da notificação compulsória, da outra, aliás, que vai falar de informar o conselho tutelar quando tem casos de automutilação, certo? Tem alguém do conselho tutelar aqui? Vocês já perceberam que lá não diz como? Com que tipo de operação? Tipo, eu por e-mail? Eu tenho que ir lá? Eu ligo? E também, se não tem um processo, não gera números? E como a gente já falou, números, gente, não é necessariamente para reduzir um fenômeno, mas para, em cima dele, criar estratégias. Analisar a situação do seu serviço, da sua escola. Poxa, aqui está tendo muita depressão. Por quê? Vamos ver os atestados e vamos fazer um levantamento em cima desses atestados e ver quais são as principais condições de saúde mental que estão acontecendo? Se são essas, que estratégias eu posso construir, então, para evitar, para lidar, para promover a saúde mental e evitar que isso siga acontecendo? Então, a gente tem a prevenção primária, a gente tem prevenção secundária, a gente tem prevenção terciária. Então, a prevenção primária é a mesma coisa, digamos assim, que promover a saúde mental. A prevenção secundária, que eu acho que tem como objetivo identificar precocemente pessoas que precisam de ajuda de baixo e médio risco. E é isso. Estou ficando... Deixa eu dar uma respirada aqui. Respirei junto comigo. Não, nem aluno deixa a gente tão nervoso assim. É óbvio que eu não vou conseguir necessariamente traçar todo esse desenho com vocês, mas a Organização Mundial de Saúde, ela mostra como que a gente pode fazer ações de prevenção em cada uma dessas áreas. Então, você tem ali os fatores de risco e de risco? Exatamente. Que podem acontecer no sistema de saúde. Então, se no meu município, a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, ela está com muitas dificuldades de conversa, de associação, de ação, de falta de recursos humanos e assim por diante, e eu estou com barreiras de acesso a cuidados de saúde, isso é um fator de risco no nível de sistema de saúde. Você tem sociedade, comunidade, relacionamentos e individual. Então, o que eu posso fazer que é preventivo, ações de prevenção, que eu posso fazer para cada um desses fatores de risco? E aí, eles vão apresentar uma outra classificação de prevenção, que é a ideia da prevenção universal, é para todo mundo. Então, se eu estou reduzindo o estigma com a saúde mental, o preconceito, isso é uma prevenção universal. É importante. Existe a prevenção seletiva, que é dirigida a pessoas com algum risco, e existe a prevenção indicada. Para essas pessoas, você tem que fazer ações de prevenção, como, por exemplo, ter um protocolo de ligações. Cheguei onde eu queria chegar. Corri e cheguei. E aí eu queria fazer algumas reflexões com vocês sobre a saúde mental e os espaços de redes sociais. Existem esses artigos e essas pesquisas, elas são mais fáceis de serem encontradas no universo do inglês, digamos assim, nos bancos de dados de pesquisas em inglês, eles estão muito mais avançados do que a gente. Então, quando você faz ali um levantamento sobre saúde mental e rede social, o que a gente vê? Primeiro, é imprescindível que nós tenhamos conhecimento sobre as redes sociais. Quais redes sociais vocês conhecem? Bora rápido, gente, que eu tenho 3 minutos e 12 segundos. Instagram, TikTok, Facebook. O Snapchat ainda existe, tá? E tem gente que usa. Oi? Twitter, LinkedIn, exatamente. A rede social do profissional, né? Reddit, já ouviram falar? Reddit, R-E-D-D-I-T. Por que eu estou trazendo esses exemplos? E tem muitas outras, gente. O WhatsApp é uma rede social. Cada uma dessas redes sociais tem características de algoritmo, do que é possível de fazer, de como ela funciona para você ter impacto social na sua vida. Então, quando a gente trabalha, quando a gente pensa em trabalhar com redes sociais, a gente precisa entender as características dessas redes sociais. Então, por exemplo, o Reddit, que vocês não conhecem, mas que está crescendo entre os adolescentes, ele funciona da seguinte forma: você posta, aquele seu conteúdo ele é avaliado como positivo ou negativo, e se é positivo, ele é mostrado para os outros. Então, você vai fazer de tudo para que a sua postagem seja positiva, para dar aí a popularidade ou o seu alcance social.
Eu nunca sei falar esses nomes, mas tem o Tumblr e assim por diante, que também é muito nocivo nas comunidades, às vezes, que são feitas. Então, é importante conhecer essas redes sociais e a forma como elas operam, porque muito delas também vai falar do tempo de uso e do tempo de tela. O fato de que o TikTok nunca acaba, existe uma razão neurológica por trás disso. Porque a gente vicia em Candy Crush. Quem já chegou aqui no final de Candy Crush? O nosso cérebro ele tem necessidade de fazer fechamento sobre as coisas. Na medida em que não acaba, eu sigo fazendo. Não acaba. Não é jogo imobiliário que você começa, termina, perdi, estou pobre, você é rico, e é isso aí, acabou o jogo. Não, é infinito. Isso gera um impacto. Então, existem impactos na saúde física que acontecem, nos olhos, na vista, a quantidade de tempo que a gente passa, a postura. Até falei com o meu colega ali, engraçado, que quando a filmagem aparece de trás, a gente vê que tem muita gente ali no celular também, né? Então, você fica assim, a gente está tendo problemas posturais. O que mais da saúde física? Quando a gente pensa da perspectiva do deslocamento, o que é isso? O que eu deixo de fazer para estar na tecnologia? Eu deixo de correr, eu deixo de brincar, eu deixo de andar, eu deixo de me mexer e assim por diante. Então, isso é uma perspectiva de deslocamento, por exemplo, tem impacto na minha saúde física. Eu li um artigo que falava sobre o uso do TikTok no pré-operatório para abaixar a ansiedade. Eu usei de uma criatividade, eu falei assim, quer dizer, muito tempo de pesquisador, né? Mas existe essa pesquisa, por exemplo. E outras pesquisas que mostram sobre sedentarismo e ganho de peso em jovens e adolescentes e em estudantes e a relação com o uso de tempo de telas. Então, o impacto sobre a saúde psicológica também acontece, principalmente porque a gente... 00, socorro, Jesus. A gente, com o que a gente tem, depressão, ansiedade, assim por diante, a gente vai levar isso para o espaço da saúde digital, agradecida pelos 3 minutos. Saúde digital. A gente vai levar isso para a internet, para a tecnologia também. Então, esses questionamentos, eu penso, como profissional, serem mais difíceis de serem respondidos hoje para mim, porque é meio quem veio primeiro, a galinha ou o ovo. Tem muita gente interessada em saber, rede social causa depressão? Ou qual é a relação entre as duas coisas? Então, quando a gente procura a ideia de causalidade, às vezes é mais difícil a gente entender do que entender a relação entre esses dois fenômenos. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lê essas pesquisas, como, por exemplo, essa que eu falei do TikTok, entender os aspectos metodológicos da pesquisa. Uma pesquisa, quando ela é quantitativa, ela se propõe a responder as perguntas de uma forma diferente das pesquisas qualitativas. Então, o ideal é que você consiga ler tanto estudos quantitativos e populacionais, quanto os estudos qualitativos também, que vão falar ali dos significados atribuídos àquele fenômeno. A rede social, ela desenvolve habilidades ou ela acaba com as nossas habilidades? Será que os nossos jovens eles estão desenvolvendo mais habilidades de comunicação porque eles estão nas redes sociais, ou eles estão ficando com poucas habilidades comunicacionais? Né? Será que porque eu tenho muito acesso a vídeos de 4 dicas como você pode falar com seu amigo, 3 dicas de como você pode viver uma vida com saúde emocional, será que isso está virando, de fato, um construto de ação na vida desses jovens e desses adolescentes? E aí a gente tem os aspectos positivos e negativos. A gente recentemente está terminando uma pesquisa com o Instagram exatamente sobre bem-estar digital e saúde mental. E muitos dos artigos que nós lemos, eles falaram sobre aspectos positivos e negativos. Eu quero dar ênfase a esse desenho aqui, que é o fator humano e o que eu estou chamando do aspecto dialético, que é qualquer fator, seja ele positivo ou negativo, qualquer rede social que você vá falar, qualquer comportamento, sempre vai ter um lado que pode ser levado para o positivo ou para o negativo. Em si mesmo, nada vai ser só positivo ou só negativo, pelo menos nesse aspecto maior do que a gente está falando do comportamento. Então, por exemplo, nessas pesquisas, eles viram que os adolescentes eles entram nas redes sociais para buscar e oferecer ajuda. Isso é positivo, se eu acho os acessos a serviços. Mas pode ser negativo,
Se eu mesma, porque tenho depressão, porque já tentei o suicídio, me coloco num lugar de ouvir demandas que eu estou pouco preparado, ou nada preparado, ou nem devo fazer. Porque ninguém está mediando essa relação. Então, ao mesmo tempo que lá você pode encontrar um profissional, você pode encontrar uma iniciativa de uma clínica, de um serviço, você pode também agravar ou achar gatilhos nessa ideia de oferecer ajuda. Tem um outro aqui que eu acho muito importante. As redes sociais parecem funcionar com o objetivo positivo de expressar emoções. Mas, por outro lado, a emoção que eu vou apresentar pode ser uma emoção negativa. E qual vai ser a reação das pessoas naquela rede social, com aquela característica daquela rede social? Eu não sei se vocês sentem esse mesmo incômodo que eu, que é tipo assim, Rainha Elizabeth morreu. Eu não curti o post, porque eu acho estranho. Curti. Eu acho estranho o verbo com a ideia e com o post. Eu falei assim, ok, né? Faleceu, não consigo. Então, é uma característica do Instagram isso. Outras redes sociais vão ter outras características. Que mais? Pertencimento é uma ideia muito importante em questões de saúde mental e de suicídio nas redes sociais. Então, se eu sou da comunidade LGBTQIAP+, se eu sou da comunidade indígena, dessas minorias, eu tendo a encontrar grupos de pertencimento na rede social, e isso parece ser positivo. Sangue de Cristo, 00 de novo. Juro, é só mais esse. E aí eu vou passar rápido, que é a ideia de bem-estar digital, então, dentro desse contexto do que pode ser o aspecto positivo e o que pode ser negativo, tem a ver com criar aceitação e empatia entre os usuários, senso de competência, lembrar que nós somos os sujeitos. E a rede social é passiva. Eu sou o sujeito. Não tem ninguém dizendo, poste seu almoço. A gente criou essa voz imperativa de você precisa divulgar. Então, a gente desenvolver nos adolescentes que é possível ter senso crítico e de que a rede social não manda na gente. A gente manda nela. A gente media como a gente vai fazer esse uso. Tempo de tela, criar mecanismos de tempo de tela, de mediar esse conteúdo. Como eu falei, se compreender ativo nas redes sociais e não passivos a essa rede social. E aqui, gente, é claro que eu estou falando de um espectro, principalmente da adolescência em diante, porque quando a gente fala de infância, haverá uma passividade, e essas crianças elas vão, sim, ser impactadas pela rede social. Tem muito estudo sobre isso com relação a consumo, né? E aí vamos lembrar que a rede social tem idade mínima. E, às vezes, é o pai que cria a rede social da criança. E tem idade mínima. Desenvolver também autocuidado nas redes sociais. Na verdade, é entender e colocar limites. Então, muito da campanha, a internet que a gente faz, é sobre isso. O que você precisa? Quais rotinas, quais limites você precisa ter para, dentro da sua vida e do seu dia a dia, você ter um uso das tecnologias saudável? Então, essas são algumas das ideias que parecem construir o que é o bem-estar digital, que, a despeito de ter uma definição desde 2015 pela Unesco, ainda tem pouco artigo falando sobre isso enquanto um conceito formalizado. Aqui eu deixo uma ideia para vocês, que vocês vão receber no PDF, de uma estratégia de como vocês lidarem com as demandas no dia a dia de vocês. Analisar a situação do ambiente que você está. Qual o meu objetivo nessa situação? De que tipo de problema de saúde mental eu estou falando? Que tipo de prevenção eu acho que eu preciso construir? Primária, secundária, terciária, universal para todos. Articular a rede, que é um pouco do que eu falei. Pensar os muitos atores que estão envolvidos nessa problemática e chamar para a mesa. Né? Não é só ligar ou pressupor que ele vai se interessar pelo seu problema, é chamar ele para o seu problema. De que forma as redes sociais elas podem estar envolvidas nesse meu treinamento, nessa minha iniciativa? Existem muitos artigos que vão falar sobre o uso de campanhas, agora com quais cuidados, de que forma isso pode ser feito, principalmente na Austrália. Qual é o meu público-alvo? Trabalhar de forma multissetorial. Eu escuto isso desde que eu estou na faculdade.
Mas articular a rede é difícil, né? É difícil. Principalmente porque é a gente que costura ela. Ela não se articula sozinha. É a gente que costura ela. E isso dá trabalho. Dá um trabalho danado. Mas eu digo que acho que é o principal movimento de todo mundo que trabalha, não na saúde pública, não no serviço público, deveria ser uma visão de todo profissional. Eu sou psicóloga clínica autônoma e eu articulo a rede. Quando eu encontro um paciente que não tem psiquiatra e eu ajudo ele a encontrar um serviço público que possa dar para ele, e eu vou lá e converso com o psiquiatra, e eu escrevo um relatório adequado, eu não escrevo um relatório mequetrefe com qualquer coisa, né? Tipo um relatório básico. Eu estou articulando, mesmo como autônoma. Ai, corri pra caramba. Gente, o Vitaleri está aí o site, a gente tem concursos literários, livros, cartilhas, especialização, mapa da saúde mental, e, por último, um curso oferecido de forma gratuita e online para todos os profissionais de saúde sobre bem-estar digital, onde vocês vão aprender sobre como fazer anamnese digital, vulnerabilidades e planos de ajuda, violência, uso saudável e muito mais. Autolesão na internet. É só entrar nesse site. Nossa, essas são as nossas redes. Obrigada.